Exclusivo. A cada 15 dias, um policial militar comete suicídio no estado de São Paulo. Foram 120 casos nos últimos 5 anos. Entre os motivos, a pressão sofrida nas ruas e nos quartéis, como os próprios policiais revelam na reportagem de Cristina Cristiano, Vanderlei Miranda e Thaís Nunes. O que restou do meu filho? Meu filho só tinha 20 anos, pô. Loy Maximilian era aluno da Academia Barro Branco, a escola de oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Meu filho vivia 100% para a academia, ele amava aquilo. Era o sonho dele. Um sonho interrompido aos 20 anos de idade. Ele deu um tiro para testar a arma, né? Aí o segundo tiro deu nele mesmo, na cabeça. Alexandre conta que antes de se matar, o filho estava sendo perseguido por oficiais da Academia Barro Branco. Tomou num mês 36 anotações. Falou, ó, se apontar mais uma, você está fora. Frustrado, Loy começou a beber. Ele estava bebendo demais. Ele chamava de padrão polícia. Estava em depressão profunda e a academia não detectou isso. Em uma festa com colegas de farda, Loy exagerou na bebida e perdeu a arma da corporação. Ele ficou com medo de ser expulso da PM e se matou com um revólver do avô, que também era policial. Ele falou que ele preferia morrer como um cadete do que viver como civil. Alexandre não tem dúvida. O filho cometeu suicídio por causa da pressão que sofria dentro da Polícia Militar. Ainda sou obrigado a ouvir que seu filho é covarde. Meu filho não era covarde, coronel. Meu filho era sensível. Ele acreditava nas coisas certas, só isso. Ele viu muita coisa errada lá dentro. Estava desgostoso de lá, estava em depressão. Nos últimos 5 anos, 120 policiais militares cometeram suicídio no estado de São Paulo. Um PM a cada 15 dias. Os números eram mantidos em sigilo até agora pela corporação. Esses números eles são alarmantes. O suicídio é a falta de opção frente aos problemas que se acumulam de tal forma e o indivíduo se sente truncado sem saída. Quem chega ao extremo de cometer o suicídio costuma apresentar mudanças de comportamento. Problemas graves como depressão, alcoolismo e dependência química devem ser tratados o quanto antes. Só que a estrutura rígida da Polícia Militar inibe que o doente peça socorro. Existe uma cultura interna da corporação que todo aquele que procura auxílio, principalmente nas questões de ordem psiquiátrica ou psicológica, está mentindo. Quem tem coragem de procurar ajuda é atendido pelo setor psiquiátrico da Polícia Militar. Só que dentro do hospital, nem sempre a relação é a de médico e paciente. Alguns superiores que trabalham no hospital da Polícia Militar tratam eles como subordinados e não como pacientes que deveriam ser. Durante o julgamento de um policial que denunciou o mau atendimento no hospital militar, essa psiquiatra da PM, que é capitã, deixa claro quais são as prioridades. Nós somos militares, né? Tanto que, se o senhor vê, sim, o capitão vem antes do médico e sim, eu respondo militarmente. A Polícia Militar nega que o tratamento seja esse. O que não se faz, e isso eu asseguro com muita tranquilidade, é virar as costas. Hoje, cerca de 1000 policiais estão afastados das ruas por causa de doenças psiquiátricas. A Polícia Militar tem trabalhado na prevenção, em todos os sentidos, não só na questão do suicídio. Mas o medo de pedir socorro ainda é uma realidade. E por isso, alguns hábitos se tornam comuns, aceitos dentro da PM.
Deixa eu tomar minha cerveja, desliga. Este sargento dedicou 30 anos à polícia militar. As pressões do dia a dia o levaram ao alcoolismo. A gente tenta, a gente não consegue. Quando você não consegue, você entra em depressão. Quando você entra em depressão, você começa a beber. Você quer largar a família. Você quer largar tudo que você tem. Ele bebia em serviço todos os dias, o que faz até hoje, mesmo aposentado. Sargento, quem defende a polícia hoje? Só Deus. Não tem mais ninguém para defender a polícia hoje. É Deus. Eu peço para Deus. Eu peço para Deus devolver o meu marido. 2 décadas de polícia militar e o diagnóstico: humor deprimido, agressividade, crises de choro, alucinações. O marido dela, um cabo da PM, tentou se matar e hoje nem consegue mais sair de casa por causa da depressão. Quando ele entrou na corporação, ele estava apto, ele estava em plena saúde. Hoje, 24 anos depois, a polícia está devolvendo ele para nós, doente. Baixo salário, dívidas, filhos passando fome, vergonha. Hoje o PM está afastado do trabalho e só conta com o apoio da família. O policial militar, quando ele cai em depressão, ele fica doente, ele é mais um número só. Hoje ele está excluído, até pelos próprios irmãos de farda. É urgente que a sociedade cobre da Polícia Militar mais transparência e é urgente que a sociedade cobre da Polícia Militar um tratamento humano aos seus soldados, aos seus cabos, aos seus oficiais que também sofrem humilhações. Nós seguimos todas as regras do Conselho Federal de Medicina e todos e quaisquer desvios dessas regras, eles são averiguados. Dentro daquela farda está um pai de família, um filho, um ser humano acima de tudo. Quando eu entrei na polícia, eu honrei a polícia, mas a polícia não me honrou. Em geral, todas as pessoas podem passar por um sofrimento e podem pensar na possibilidade, em algum momento da vida, desistir de viver. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com policiais, com médicos, estudantes, pessoas comuns, enfim, que não têm profissão. Então, isso pode acontecer com qualquer um, né? A própria Unicamp fez um estudo em que 17% dos brasileiros, em algum momento da vida, já pensaram na possibilidade. Então, não é tão incomum se pensar sobre o assunto. Porém, verbalizar isso publicamente, de que eu não estou me sentindo bem, que eu já pensei na possibilidade, é um tabu, porque muitas vezes isso é uma demonstração de fraqueza. Por ser um ambiente predominantemente masculino, a gente entende que existe ainda na sociedade o preconceito sobre a saúde mental. Então, a gente atrela a saúde mental à luta manicomial, à louca, à esquizofrenia, enfim. E a gente não trabalha, eu, por exemplo, não trabalho com isso na polícia, né? Então, a gente está vendo um movimento acontecendo de pessoas com transtorno de ansiedade, com depressão, com irritabilidade, com insônia, com disfunção sexual, com compulsão. Tudo isso já são sintomas de um adoecimento, né? Mas as pessoas desconhecem porque a gente não tem ainda um contexto dentro da polícia que possa falar sobre o assunto. Óbvio que o suicídio ele é multifatorial, mas um dos grandes fatores ou dos fatores decisivos nesses de 2012 para cá que a gente pode detectar nos suicídios de policiais federais está o fator trabalho. Então a gente vê claramente de 2012 para cá que a grande maioria dos suicídios tem como principais fatores o trabalho e por isso que eu falo principais, né? Porque o trabalho e derivados do trabalho. O que é derivado do trabalho? Porque a degradação do ambiente de trabalho do policial acaba por degradar o ambiente dele familiar. Eu tenho aqui, estatisticamente, um número altíssimo de divórcios, um número altíssimo de problemas familiares. E o policial acaba
juntando o problema do trabalho com o problema que o trabalho gerou na sua família, com o problema psicológico dele, que o leva ao alcoolismo, ou o leva ao suicídio, ou o leva ao uso de drogas. Depois disso, a gente tem um outro fator que contribui demais, é a falta de reconhecimento da instituição e da sociedade. Então, o policial está cansado, sem capacitação adequada, com uma gestão questionável, a probabilidade de erros acontecerem é muito grande. A primeira vez que eu disse que seria policial militar, eu tinha 11 anos de idade, uma criança ainda. E eu fiz a minha inscrição aos 18 anos de idade, né? Passei. Meu irmão mais velho, ele já era policial militar também, ele era bombeiro da polícia, né? Ele entrou em 1988, então eu me espelhava muito assim nele, então foi um sonho mesmo. Quando eu pensava em ser policial, eu pensava sempre na Polícia Federal. Se eu for policial, eu quero ser policial federal, eu pensava assim. A gente, quando é pequeno, a gente vê a viatura assim, a gente sonha, né? A gente vê e fala, um dia é você, né? Você poder fazer, proteger, mesmo as pessoas que você não conhece, você nunca viu aquela pessoa, mas se você fez o bem para aquela pessoa, salvou o dia, você se sente bem pra caramba, né? Eu estava de viagem preparada para Bahia e eu estava resolvendo algumas coisas, né? Estava na rua da casa da minha mãe mora no Embu das Artes, né? E 4 indivíduos, de uma hora para outra, apareceu assim, falando para mim que tinha perdido, só que eu estava armado, né? Aí eu vi o da frente, eu peguei, troquei tiro com o da frente, só que tinha outro armado, né? Felizmente acertou mais ou menos, deram uns 15 tiros no meu carro. Felizmente pegou um aqui na coluna e eu caí no chão. Eu estava no serviço extra, a corporação, o famoso bico, né? E houve um TV naquele lugar ali, os meliantes queriam assaltar, e eu saí correndo atrás do meliante, só que tinha um corredor e eu não vi aquele corredor saindo correndo atrás do meliante, e isso tinha um ali. Na hora que eu passei, ele atirou nas minhas costas. Desde então eu sou um paraplégico. A gente fiquei 3 meses sem receber. Papelada, essas coisas eu fiquei sem receber, eu pagava aluguel. Imagina a minha cabeça, eu pagava aluguel, perdi o bico, que é o serviço extra, não recebia da Polícia Militar, o dono da casa já começou a achar ruim comigo lá, que queria a casa e não tinha dinheiro. Você tem 5% de chance de voltar a andar, foi um baque, foi aquela coisa, foi um abalo muito grande. E aí a minha primeira esposa não aguentou o baque, né? Ela falou que era muito nova, que a minha vida tinha acabado, mas a dela tinha que continuar, né? Aí pegou e foi embora. Fui morar na casa da minha mãe, num quarto de 4x4, né? Uma televisão, uma cama de casal. Aí entrei num processo de depressão. Eu já tinha um quadro um pouco depressivo, diversas situações de família e tudo, mas o gatilho maior foi uma denúncia injusta que eu sofri dentro da minha atuação de trabalho, que envolvia uma denúncia de corrupção. E foi uma denúncia mentirosa, tanto que a pessoa que denunciou depois se retratou, só que isso gerou um processo disciplinar, um processo criminal, teve uma interceptação telefônica de 15 dias no meu telefone, uma busca na minha casa e nesse momento assim, eu realmente inocente, me sentindo injustiçado, não tinha a quem recorrer, eu não sabia a quem recorrer. Hoje eu falo que é amigo, porque ele foi lá, não sei se foi na intenção de querer me ajudar, não sei o que ele foi fazer. Só sei que eu estava na cama, ele veio me visitar, né? Aí ele chegou, a gente batendo um papo, né? Aí ele falou, e o que o médico falou pra você? Eu falei, o médico falou que a minha chance é mínima de voltar a andar. Aí foi na hora que ele falou, se eu fosse você, eu pegava a sua arma e te dava um tiro na cabeça. Eu tive, infelizmente, 3 tentativas de suicídio, né? E uma primeira vez foi um surto dentro de casa. Do nada, eu estava deitada
E do nada me deu um desespero, parecia que tinha um monstro dentro de mim. E eu comecei a quebrar tudo dentro de casa, quebrei meu quarto todo, e ele falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Para com isso. E quando ele tentou me segurar, porque ele percebeu que eu ia pegar minha arma, as minhas filhas correram para a rua pedir ajuda, vieram mais 2 homens amigos nossos e não conseguiram me segurar. E aí eu saí correndo de dentro de casa, peguei um ônibus, desci para uma avenida que tem bem movimentada aqui na capital. E eu falei, não, agora eu vou me jogar na frente do primeiro ônibus que passar. Mas aí os ônibus não me atropelavam. E aí eu fiquei brava, eu falei, nossa, mas ninguém vai me atropelar, não acredito, né? E aí alguém que viu, ligou 190 e eu escutei as viaturas chegando de sirene ligada. Eu falei, essas viaturas são para mim, eu não vou deixar me pegar. Entrei no ônibus e fui destino uma favela. E aí desci numa favela que é bem conhecida aqui, o tráfico de drogas lá é muito forte, e eu desci no meio da favela, eu estava só com o meu celular, eu não estava com identificação da polícia, eu não estava com arma, não estava nada, estava só com o meu celular. E aí eu desci nessa favela e comecei a falar para as pessoas, os usuários de droga, para os traficantes lá, que eu queria uma arma, porque um polícia tinha matado meu irmão e eu ia vingar a morte do meu irmão. Que eu queria uma arma para matar esse polícia. E na hora despertou o interesse dos traficantes lá. Não é que você pense em se matar quando está nessa situação. O que você pensa? Eu quero sumir. Eu quero que isso acabe. Qual é a forma de acabar? Tirar a própria vida. Aí num dado momento eu peguei a arma. Eu tinha várias armas. Peguei minha arma, botei na cabeça, puxei o cão, botei o dedo no gatilho. Coloquei na minha cabeça assim, ó. Porque eu não tive nenhum apoio, não tive psicólogo, não tinha nada, cara, ninguém que me ajudasse. Aí eu falei, já que tá tudo acabado mesmo, então eu vou tirar minha vida. Então eu peguei o revólver, engatilhei assim e tentei me matar, cara. Não sei o que aconteceu, mas é Deus mesmo na minha vida. Na outra noite, eu falei, agora vai, agora eu vou fazer, agora eu vou. Aí de novo, aí eu engatilhei, coloquei na minha cabeça assim, eu comecei a chorar, mas não conseguia tirar. Pudesse mandar um recado aí para um policial militar como você, assim, que está num processo depressivo, pensa em dar cabo da própria vida, o que você diria para esse policial? Eu falo para ele ter fé. Fé na vida aí, que uma deficiência não é o fim da sua vida. Né? Você tentar um suicídio, eu acho que não é o caminho. Não é o caminho mesmo, não. Se você está com algum problema, tem tanta gente que pode ajudar, tantas pessoas que podem levar uma palavra, né? Uma palavra de Deus, uma palavra de conforto. Mas é um problema que ninguém pode me ajudar. Não tem problema que não tem solução. Todo problema tem solução. O que não tem solução é a morte. Eu diria que tem saída e que desistir, nós achamos que é a solução e não é. Não é a solução. Pode ser muito difícil e que o policial militar ele não tem que ter medo de desabafar com o parceiro. Às vezes a ajuda está aqui do lado. Converse, não tenha medo de buscar ajuda. Se não conseguir conversar com seu amigo, se não conseguir conversar com a sua família, se não conseguir colocar isso para fora por vergonha, por preconceito, ligue para o CVV. O CVV é uma fonte importantíssima. Vai trazer um conforto momentâneo. Quando você tiver com aquele conforto momentâneo, vá a um psicólogo. Converse, abra seu coração ao psicólogo, ao psiquiatra. É importante. Nós temos que nos conscientizar que não é problema nenhum pedir ajuda. Não quer falar para ninguém, busque ajuda profissional. Busque ajuda profissional. É importante.